A ata aprovada dentro da sistemática do voto antecipado adotado por esta Câmara desde 2013. No decorrer da semana, todos os votos foram submetidos aos diversos colegiados e já receberam as votações. Nós traremos na sessão apenas os processos em que há pedido de preferência ou sustentação oral. Dos demais, nós vamos ratificar os julgamentos e divulgar o resultado após a sessão. Eu começo com os processos do PJE. Eu chamo o item 5, um pedido de preferência e apelação civil 018, 0968, dígito 19.2019, em que são partes o Instituto Dr. José Frota e Paulo Roberto Montezuma Salles, da minha relatoria. Proclamo o resultado, remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Eu chamo o item 19, apelação civil 300.0038, dígito 69.2023, em que é apelante município de Apuiarés e apelada Maria Luciana de Souza Guimarães, da minha relatoria. O doutor Rafael está presente? Doutor Rafael Cardoso de Assis está presente? O advogado está presente, vou proclamar o estado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 23, apelação civil 020-4391, dígito 03.2022, em que são apelantes e apelados Nestlé do Brasil S.A. e o Estado do Ceará. É da minha relatoria. E aqui nós temos tanto o advogado da Nestlé do Brasil como do Estado do Ceará inscritos. Doutor Marcelo Bez Debatim da Silveira está presente? Sim, estou, Excelência. Boa tarde. Doutor Marcelo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, por favor. O senhor tem 15 minutos. Obrigado. Boa tarde, Excelências. Boa tarde a todos os demais presentes, aos meus colegas. Eu sou procurador do Estado. Pretendo ser bastante rápido aqui. Acho que a intenção da minha sustentação oral é basicamente chamar a atenção para um fato que é muito importante para o julgamento desse caso e que não foi, acho que, cuidado da forma adequada na sentença de primeiro grau, para que isso não gere qualquer confusão no desfecho do caso que nós temos em mãos. Trata-se de uma ação anulatória em que a Nestlé busca o cancelamento de 5 autos de infração, todos ligados à mesma matéria, em que houve o estorno de créditos de ICMS pelo Estado do Ceará em relação a operações com produtos da cesta básica. Qual que é o ponto mais importante que eu vou iniciar a sustentação oral por ele? Nós não estamos discutindo a tese sob a ótica daquilo que foi decidido no tema 299 no Supremo. Assim, nós não estamos discutindo se o estorno tem que ser realizado ou não tem que ser realizado. A divergência que se coloca entre o Estado, entre o contribuinte e o Estado, diz respeito ao critério e à forma desse estorno em determinadas situações, em determinadas operações. Acho que o primeiro ponto que é importante considerar é o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 299, o recurso especial que foi examinado era um recurso vindo do Rio Grande do Sul, em que todas as alíquotas de entrada nas operações interestaduais que geraram a autuação ali, a cobrança que estava sendo questionada, eram operações cuja tributação levava a uma aplicação de uma alíquota de 12% de ICMS na entrada. Então, e pela regra do convênio que estabelece a tributação dos produtos que integram a cesta básica, a alíquota de saídas desses produtos invariavelmente é de 7%. Quando o Supremo examinou aquele caso, ele não entrou no mérito, e basicamente não entrou no mérito, essa questão não está nem favorável ou desfavorável aos contribuintes. Mas não houve apreciação pelo Supremo do fato de que, quando a alíquota efetiva na entrada é superior que a alíquota efetiva da saída, se o estorno proporcional que o Supremo determinou na realização no tema 299 deveria ser efetuado da mesma forma, sob os mesmos critérios. Ou seja, não há uma apreciação naquela discussão sob a ótica da diferença ou indiferença entre a alíquota de entrada e a alíquota de saída em produtos que integram a cesta básica.
Neste caso em que nós estamos analisando, a Nestlé ela não promoveu o estorno, ou promoveu estornos em proporções diferentes, mas no caso das autuações, pode-se afirmar que não promoveu os estornos de créditos de ICMS na entrada das mercadorias no estado do Ceará, e aqui é importante dizer que todas as entradas são transferências interestaduais vindas de estabelecimentos de São Paulo, Minas e Bahia. Porque essas entradas foram todas tributadas a uma alíquota de 7% ou a alíquota de 4% quando se tratava de produtos importados que iam ser revendidos no estado do Ceará. A exceção, e eu vou tratar dessa exceção já já, diz respeito às entradas vindas do estado da Bahia. Mas o fato é, nas entradas vindas dos estados de São Paulo e Minas Gerais, como as alíquotas efetivas de entrada já eram de 7%, a Nestlé manteve os créditos por entender que a decisão do Supremo não abarcou e não exigiu, expressamente pelo menos, o estorno de créditos nessa situação. No caso da Bahia, tem um fato que agrava a situação, porque as mercadorias vieram tributadas a uma alíquota de 12%, conforme disciplina a resolução do Senado Federal. Só que na época que as operações aconteceram, essas transferências, a Nestlé sempre contou com um benefício fiscal, que é bastante conhecido na Bahia, e que era um benefício fiscal glosado pelo Estado do Ceará por meio de uma norma de execução, uma norma administrativa editada pela Secretaria da Fazenda, isso está detalhado na nossa apelação, que foi editada no contexto da tentativa de se resolver a guerra fiscal numa época em que os estados tentavam resolver essa questão, cada um por si. Quando os estados entraram num acordo e encerraram a questão da guerra fiscal, né, normatizaram para que esse tipo de glosa não acontecesse mais, essa norma de execução, ela basicamente caiu, ela parou de ter aplicação e ela, inclusive, deixou de ser aplicada e passou a ser considerada inconstitucional, ilegal, com base no convênio, na lei complementar, enfim, tudo aquilo que foi editado para resolver a questão da guerra fiscal. Então, nas operações vindas da Bahia para o estado do Ceará, especificamente, isso de novo está tratado na apelação, a Nestlé promoveu um estorno proporcional de 5% de crédito de ICMS para atender a esta norma de execução. Não promover, e a partir daí, como a alíquota de entrada passava a ser de 7%, porque já tinha sido promovido um estorno, não foi promovido um novo estorno. Então, e é isso que o Estado do Ceará exige. O Estado do Ceará exige um segundo estorno em relação às operações vindas da Bahia. O que nós estamos trazendo na nossa apelação é que, com a queda da norma de execução, pelo menos em relação às operações vindas do estado da Bahia, essa discussão se o estorno deveria ter sido promovido ou não, em casos em que a alíquota efetiva é menor ou igual à de entrada, é menor ou igual à alíquota efetiva de saída, ela sequer se aplica, porque houve a realização de um estorno, e ainda que esse estorno tenha buscado atender uma outra legislação, essa legislação não se aplica mais, e pelo menos nesses casos o Estado do Ceará deveria reconhecer que houve o estorno, e que, para fins até mesmo da legislação da cesta básica, esse estorno foi suficiente para impedir o prosseguimento da cobrança em relação a essas operações. Para essas operações específicas da Bahia, a gente, inclusive, traz precedentes do CONAT, o órgão de julgamento da Secretaria da Fazenda do Ceará, em que situações idênticas foram apreciadas e o CONAT concordou que este estorno realizado para atender uma norma era suficiente para atender a outra norma, porque ele se tornou indevido sob a ótica da norma que ele foi feito para atender. Então, para encerrar minha sustentação oral aqui, eu basicamente gostaria de deixar claro que nós não estamos lidando numa situação que deveria ser julgada, e isso acabou acontecendo em primeira instância, simplesmente com base no desfecho dado pelo Supremo ao tema 299. Acho que o mais importante se considere que tem uma distinção e que a análise que nós estamos pedindo, ela tem por base o fato de que a alíquota efetiva de entrada era igual ou menor do que a alíquota efetiva de saída, e isso não deveria gerar o estorno proporcional de créditos, porque não foi essa a situação de fato especificamente apreciada pelo Supremo. Nessa linha, e eu prometo seguir para o encerramento, a gente inclusive traz soluções de consultas de outros estados que interpretam essa regra da cesta básica de forma diferente da forma como o Ceará interpreta. Deixando claro que esse estorno não é devido em situações como essa, em que a alíquota de entrada é inferior ou igual à alíquota de saída.
em que não há, portanto, um excesso de créditos, que é aquilo que, na verdade, esse estorno proporcional que o Supremo determinou, quis evitar quando apreciou o caso do Rio Grande do Sul. Por fim, eu apenas gostaria, então, de ressaltar a necessidade que o nosso recurso de apelação seja provido, apreciado sob esses aspectos, com bastante atenção para essa circunstância fática e especialmente para a questão das operações vindas da Bahia, que é um ponto de fato que passou ao largo da sentença, apesar de embargos de declaração que nós opusemos, de modo a que ele seja acolhido e seja provido para que efetivamente as autuações sejam canceladas, ou que ao menos que a fundamentação do julgamento leve em consideração essa distinção, para que inclusive essa discussão possa prosseguir eventualmente para os tribunais superiores de uma forma adequada e não apenas pareça que a Nestlé tentou não aplicar o tema 299 de forma pura e simples. E por fim também, aí eu não vou entrar em argumentos porque eles estão todos expostos nas nossas contrarrazões, mas a gente pede que não seja conhecido e se for conhecido não seja provido o recurso adesivo da Fazenda Estadual, porque a tentativa de majoração dos honorários advocatícios que ali está se tentando fazer é indevida pelas características e pela forma como o caso foi julgado, com julgamento antecipado da lide em primeiro grau. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. O doutor Eduardo Menescal. Doutor Eduardo, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde, Excelência. No caso concreto, como já foi exposto, a discussão é a aplicação do tema 299. A apelante teve a sentença julgada improcedente exatamente porque ela entende haver limitações ou interpretações na aplicação do tema do STF, que na verdade é claro. No julgamento do tema 299, a redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário. Proporcional, se você for procurar até no próprio dicionário, é que está em proporção, na mesma relação, grandeza, grau. Não importa se a alíquota efetiva antes da redução da base de cálculo ficou superior, igual ou inferior. A redução de alíquota com a redução da base de cálculo, o percentual que caiu com a redução da base de cálculo deve, esse mesmo percentual, ser aplicado em estorno no crédito das operações anteriores. Esse é o sentido de proporcional. Não é equivalente, não é o valor igual, não é para dizer que tenha mais ou maior ou menor tributação. Em benefício dos produtos de cesta básica, vai haver uma redução de base de cálculo. E para evitar um prejuízo aos cofres públicos, o que o ente público dispensou ao reduzir a base de cálculo, o crédito da empresa nas operações antecedentes vai cair na mesma grandeza. Esse é o sentido de proporcionalidade. Essa é a grande discussão, que se entende efetivamente que está sendo descumprido o tema 299. A única condicionante colocada pelo STF só não precisa acontecer o estorno se o ente público, através de lei própria, dispensar o estorno do crédito. E no caso do Estado do Ceará, a lei do ICMS faz justamente o contrário. Ela diz que deve obrigatoriamente haver o estorno. A legislação estadual está transcrita. O caso Excelência, só destacando, é uma entre um universo de mais de 12, 15 ações diferentes. A gente tem uma conduta efetivamente reiterada, já judicializada em grandes graus, um levantamento de grau de 50, 60 milhões em discussão em autos de infração. E essa presente ação repercute em torno de uns 17 a 20 milhões.
dentre todos os outros processos, acho que de um valor mais vultoso. É importante destacar também, como colocado nas contrarrazões do Estado, que a apelante ela não instruiu o feito. Havendo o processo de ponta a ponta, ela não apresentou planilhas, cálculos, valores, percentuais, ela simplesmente discutiu direito. Seja na petição inicial, na fase de instrução ou na apelação, o único documento que ela juntou foi a legislação do Estado da Bahia em sede de apelação. Ela fez instrução na apelação. Não há instrução no curso do processo. Ela não cumpre com a obrigação dela, do artigo 373, de provar os fatos alegados, provar esses valores, provar essas diferenças de alíquota, se já estava havendo, se era 12 ou 7, a diferença era de 5 e não o maior ou menor. Então, a gente tem como obrigatoriedade a incidência também do 373. Destacar também que era uma das preocupações do Estado do Ceará, que após a apresentação da apelação, a apelante ingressou com petições pedindo, primeiro foi uma liminar, antecedente no curso do processo, sobre um assunto que, na verdade, já havia sido decidido em agravo de instrumento na primeira instância. Um agravo de instrumento que transitou em julgado e encerrou sem recurso da parte contrária, onde a discussão era estritamente a suspensão de exigibilidade com a apólice de seguro-garantia. Então, tem um pedido de liminar pendente com base numa questão que já foi efetivamente decidida. E o último requerimento, na verdade, era de suspensão do julgamento, que, na verdade, acabou não acontecendo, porque a intenção da empresa apelante, na verdade, seria o quê? Era instruir em sede de apelação, juntando laudos, pareceres, e tudo seria, ela tentaria, na verdade, abrir uma fase de instrução que não houve. Excelência. Sim, eu concluo. Obrigado, doutor Eduardo. Bom, eu vou ler a proposta de emenda que eu acho que é suficiente. Processual civil e tributário, apelação civil de ambas as partes. Ação anulatória, ICMS, tema 299 do STF. Isenção parcial, honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, percentual escalonado, recurso da Nestlé desprovido, recurso do Estado do Ceará provido. 1. O caso em exame, ação anulatória movida por Nestlé do Brasil Limitada, por meio da qual almeja anulação de autos de infração lavrados pelo Estado do Ceará, com fundamento na realização de operações envolvendo produtos com redução da base de cálculo, sem o estorno proporcional dos créditos. 2. A questão em discussão. As questões em discussão são: a. O aproveitamento integral de crédito do ICMS pago na operação antecedente, em hipótese de redução parcial da base de cálculo na operação subsequente. E, b. A fixação de honorários em percentuais escalonados quando o valor da causa superar mais de uma faixa progressiva prevista nos incisos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. 3. Razões de decidir. A redução da base de cálculo do ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário. Tema 299 do STF. E 3.2, a apelante não prova a suposta nulidade do auto de infração, vez que não demonstra efetivamente a alegada equiparação das cargas tributárias de entrada e de saída. 3.3. Não obstante a baixa complexidade da causa, sem produção de prova em audiência e julgada por meio de aplicação de tema repetitivo, a fixação do percentual mínimo deve observar cada uma das faixas previstas para a evolução dos valores envolvidos na lide. E o quarto dispositivo e tese, apelação da Nestlé conhecida e desprovida. Apelação do Estado do Ceará conhecida e provida. Desembargador Luciano, como voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, depois de ouvir as citações, eu vou pedir vista. Vista concedida, julgamento adiado. E vamos prosseguir.
Eu chamo o item 49, o agravo instrumento 318.12, dígito 47.2024. Agravante, Quion, South América, fabricação de equipamentos para armazenagem limitada. E agravado do Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth. A doutora Letícia Vieira Salviato está presente? Sim, Excelência, boa tarde. Boa tarde. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. A senhora tem 15 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos aqui presentes, desembargadores, em nome da relatora, doutora Maria, colegas advogados, serventuários, demais aqui presentes. O caso que eu sustentarei hoje é um agravo de instrumento que objetiva a reforma parcial da decisão de primeira instância para que seja afastada toda e qualquer cobrança de ICMS nas remessas de mercadorias a título de locação que são realizadas pela agravante aos clientes sediados aqui no estado do Ceará. E o outro pedido também é para que seja determinada que a agravada seja impedida de realizar as retenções dos bens em novas transferências a título de locação, para que seja seguido a súmula 31 do Tribunal de Justiça daqui do Estado do Ceará e também a súmula 323 do STF. Isso porque, né, em primeira instância, foi deferida a liminar somente para que houvesse a liberação das mercadorias retidas em imposto fiscal, né? E a justificativa do juiz de primeira instância foi de que o mandado de segurança não se prestaria a afastar eventos futuros e incertos. E aí, apenas para contextualizar, né, a agravante, ela tem uma sede na cidade de Indaiatuba, interior do estado de São Paulo. E ela faz diversos contratos de locação de máquinas e de peças para empresas, né, que são clientes delas, que estão localizadas no Ceará. E todas as vezes que essas máquinas e essas peças são remetidas para esses clientes que estão no Ceará, existe a retenção dessas peças na fronteira para cobrar o ICMS de FAO dessas mercadorias, né? E o fiscal, ele entende que essa operação atrairia a incidência do ICMS. E aí, reforçando, né, a operação em si é um aluguel de máquinas e de peças. Então, assim, não existe a transferência da titularidade dos produtos, não tem a mercância em si, né? E quando o contrato de locação ele termina, as máquinas e as peças, elas também vão retornar para a sede da agravante em Indaiatuba. E todos os meses, a agravante ela tem pelo menos cerca de 10 retenções de mercadorias no posto fiscal. E durante todo o tempo que o produto fica parado na fronteira, a agravante precisa arcar com um pagamento de multa contratual, inclusive, pelo atraso aí da entrega dessas mercadorias para os clientes. O primeiro ponto que a gente trouxe, Excelências, só tá dando microfonia? Porque aqui para mim eu tô escutando o retorno da minha voz. Nós estamos escutando a senhora muito bem. Alto e claro. Perfeito, vou continuar, desculpa. Em sede preliminar, inclusive, a gente trouxe, né, que o agravo de instrumento, né, ele pode sim possibilitar a concessão da liminar para afastar a exigência do ICMS, porque o ato coator, que é perpetrado pela agravada, ela se perpetua durante o tempo, né, e isso acaba gerando uma obrigação de trato sucessivo que se renova a cada remessa ao estado do Ceará. Então, ao contrário do que o juiz de primeira instância alegou, existe sim a possibilidade da impetração do mandado de segurança para afastar uma obrigação de trato sucessivo que se renova ao longo do tempo. E até para dar continuidade no que foi trazido em sede preliminar, né, a probabilidade do direito aqui ela é mais que evidente, porque não pode haver a retenção da mercadoria para forçar o contribuinte a fazer o recolhimento do ICMS, né? Até porque a operação de locação, ela não vai ensejar a incidência do ICMS, porque a simples remessa da mercadoria, por si só, ela não configura o fato gerador do ICMS, né? E nesse contexto, Excelências, a remessa, né, das máquinas para todos os clientes que estão aí estabelecidos no estado do Ceará, ela não pode ser objeto de incidência do ICMS por conta justamente da ausência da transação mercantil. E eu reforço mais uma vez que na locação de bens não vai existir operação jurídica mercantil, nenhuma tradição, né, e sequer a mudança de titularidade, né?
Até porque a alocação nada mais é do que a remessa temporária do bem, para que depois de findado o prazo da alocação, esse bem ele vai retornar a agravante. E no nosso agravo de instrumento, inclusive, nós citamos e juntamos diversos julgados, tanto daqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quanto do próprio STJ, que entenderam pela ausência da incidência do ICMS nesses casos que envolvem, né, essa simples locação de bens. E o segundo ponto que a gente trouxe, que também evidencia a probabilidade do direito, né, é o fato de que a Fazenda Pública do Ceará, ela está utilizando a retenção das mercadorias como um meio coercitivo para o pagamento de tributo. E isso é vedado, né, pelo entendimento simulado tanto do STF, pela súmula 323, quanto pela súmula 31 daqui do Tribunal de Justiça do Ceará. E por fim, né, assim, o outro ponto que a gente atesta na probabilidade do direito é o fato de que a agravante já tem uma ação declaratória, já sentenciada, inclusive, que declarou a inexistência da relação jurídica tributária entre a empresa e o Estado do Ceará, que está afastando aí a incidência do ICMS na retenção das mercadorias remetidas a título de locação. Então, sob qualquer ângulo aí que a gente analise a questão, né, é completamente indevida o Estado do Ceará utilizar desse meio coercitivo para forçar o pagamento de tributo, né, da empresa, e por isso a gente pede, né, para que o agravo de instrumento seja provido, para que seja afastada toda e qualquer cobrança nas remessas das mercadorias para o Estado do Ceará, a título de locação, né, e para que a Fazenda também seja impedida de realizar essas retenções e essas apreensões dos bens nas remessas, em novas remessas que poderão ser realizadas, né, a título de locação pela empresa. Obrigada, excelências. Obrigado, doutora Letícia. Doutora Elizabeth, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Obrigada, doutora Letícia, pelas palavras. Bem, eu vou ler a proposta de ementa, que eu acho que também já responde. Constitucional, tributário, agravo de instrumento em mandado de segurança. Obrigação de lavrar o ato de infração e lançar o tributo devido, apreensão de mercadoria e legalidade. Súmula 323 do STF e 31 do Tribunal de Justiça do Ceará. Pretensão de prevenir atos sancionatórios futuros e incertos pelo fisco estadual, impossibilidade. Ameaça a direito líquido e certo, ausência dos requisitos para concessão da liminar requestada. Artigo 7º, inciso 3, da Lei número 12.016/9. Obrigada. É assim que eu voto. Na sequência sou eu, né? Na sequência sou eu, né? Eu acompanho a relatoria, desembargador sendo como voto, Vossa Excelência. Acompanho a relatoria, senhor presidente. Programa de resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 87, apelação, remessa necessária 020-0345, dígito 88.2022, em que apelante o INSS e apelada Terezinha Vieira de Souza Silva. Doutor José Joaci Bezerra Júnior está presente? Aqui, excelência, boa tarde. Vossa Excelência, relatoria da desembargadora Juriza. O senhor é advogado da apelada, não é isso? Sou advogado da parte apelada, da O senhora voto Terezinha. da relatoria que já prevaleceu foi pelo conhecimento tanto da remessa como da apelação, mas para o desprovimento. Posso provar o Estado? Sim, excelência. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Eu chamo o item 115, remessa necessária, sequência de 5097, dígito 07.2014. Autora Nádia Maria da Silva, recorrido do município de Tejuçuoca, da relatoria da desembargadora Livramento. A doutora Ellen Marinho Barros Vaz, está presente? É só um reexame, né?
Pois é, o reexame ele não está sendo conhecido. Eu posso proclamar o estado? Ir ao SUBA. Porém, eu gostaria de fazer algumas considerações em relação à sentença, por gentileza, Excelência. Bueno, Em sede de sentença de primeiro piso, foi negado o pedido da parte de FGTS, em razão da adoção do entendimento 551 do STF, o qual não se aplica ao presente caso. A lide se traduz no pleito de uma médica plantonista que realizava plantões médicos para o município de Tejuçuoca. Foi acordado com ela, foi realizado um contrato meramente verbal, sem qualquer instrumentalização formal, no qual ela receberia R$300 para cada plantão de 12 horas seguidas, assim como o dobro da remuneração para o dobro de horas, R$600 para o plantão de 24 horas. Por isso, a parte autora, ela peticionou nos autos, ela requereu meramente as horas trabalhadas, assim como o FGTS, exclusivamente. Ela não pediu vínculo de reconhecimento estatutário com o município, não pediu 13º, nada disso. Ela só queria as horas trabalhadas, porque ela não recebeu o último mês, o mês de março de 2009, e o respectivo FGTS, não só do último mês, mas de todo o período trabalhado, o qual consta nos autos das folhas 18 a 32. Todos os plantões constam nos autos das folhas 18 a 32. Porém, equivocadamente, o juízo de piso entendeu que ela incidiria no entendimento de repercussão geral da Suprema Corte Brasileira, número 551, o qual não está correto, porque o entendimento 551 se aplica aos contratos temporários, o contrato dela é realmente temporário, um contrato excepcional, delimitado no tempo, porque é exatamente excepcional de interesse público, dada essa característica extraordinária, mas o entendimento 551 é para aqueles contratos que iniciam válidos, mas dadas as reiteradas renovações, prorrogações contratuais, ele acaba por perder a característica dele de ser temporário. Ou seja, o máximo que essa espécie contratual pode atingir é 6 meses, e quando ele é sucessivamente renovado, ele deixa de ter essa característica da temporariedade, sendo adotado para atividades permanentes ou definitivas. Nesses casos, o STF entende que o contrato que nasce válido e passa a se tornar passa a perder essa característica da temporariedade do serviço público com a administração pública, ele faria jus a 13º, assim como férias remuneradas acrescidas de 1/3. Não foi nada disso que a parte pediu, e ela nem se encaixa nessa situação, porque o contrato dela não nasceu válido. O contrato dela, perdão pelo pleonasmo, nasceu nulo. Eu gostaria de salientar essa diferença. O contrato dela nasceu nulo. E quando nasce nulo, o entendimento do STF aplicável é o entendimento número 916, o qual diz que o contrato de serviço público com a administração pública meramente verbal, que nasce nulo, ele faz jus meramente às horas trabalhadas e ao FGTS, a menção expressa ao FGTS. O mesmo entendimento é o do Tribunal Superior do Trabalho, entendimento esse simulado na súmula 363. Todo contrato com a administração pública que não seja proveniente de concurso público faz jus apenas às horas trabalhadas e ao FGTS. Esse é a súmula 363 do TST. É exatamente o que a parte autora está requerendo nos autos. E lhe foi negado porque foi entendido equivocadamente que o contrato dela teria sido prorrogado reiteradas vezes, o que não aconteceu, que ela se encaixaria na hipótese 551. Isso não aconteceu. Inclusive, o período trabalhado, elaborado por ela, foi de 4 meses e 2 dias. Não ultrapassou o período de 6 meses. Além dessas ressalvas, eu ainda gostaria de salientar que, mesmo que fosse aplicado a ela o entendimento 551 do STF, o que o entendimento 551 fala é que, nessa espécie de contrato temporário,
o prestador do serviço ele faria jus às férias remuneradas e ao 13º, acrescida de 1/3 das férias. Mas ele não fala, ele não faz qualquer menção ao FGTS se seria devido ou não seria devido. Então, esse entendimento não pode ser utilizado para negar o direito dela de FGTS, porque sequer é mencionado no entendimento. Outra ressalva que eu gostaria de colocar, a minha última consideração, é em relação ao valor do plantão, porque ela alega que o valor do plantão era R$ 300 para 12 horas e o dobro para o dobro da carga horária. Contudo, o município afirmou que não, que o valor pactuado teria sido de R$ 270. Ocorre que ela é a parte hipossuficiente da relação. A prova para ela é diabólica porque não há qualquer formalização do instrumento contratual. Quem deu causa a essa ilegalidade? O município, porque, de acordo com o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, cabe aos entes públicos a garantia constitucional do concurso público, uma garantia tanto da sociedade quanto do prestador do serviço, do concursado. Por quê? Porque isso traz para a sociedade segurança jurídica, eficiência, imparcialidade, e essa garantia foi olvidada pelo município. Ele não formalizou o instrumento contratual. Além disso, além de ser diabólica, além de a prova diabólica, além da parte ser a parte hipossuficiente, se considerássemos que deve ser olvidada a alegação da parte, estaríamos provendo a própria torpeza do município e não formalizar o contrato. Eu gostaria também de acrescentar o princípio da boa-fé, da cooperação processual previstos no nosso instrumento processual atual, no seu artigo 6º, e, por fim, que o município ele tenta provar a sua alegação de que seria R$ 260 o plantão de 12 horas e não R$ 300, assim como o dobro da carga horária e, portanto, da remuneração. Ele tenta provar isso nas folhas 63 e 64 dos autos, com uma folha manuscrita de caneta, sem qualquer assinatura, sem qualquer carimbo, sem qualquer lastro probatório. Não há que se configurar recibo, porque não é preenchido nenhum requisito de quitação de débito, porque sequer a assinatura. Foi o próprio município quem escreveu de caneta e colocou, claro, no seu representante, e anexou um arquivo aos autos que não goza de nenhum lastro probatório. Por isso, gostaria de requerer a reforma parcial da sentença para que seja adotado o valor indicado pela parte, visto que o município não se desincumbiu do seu ônus probatório em relação ao valor do plantão, assim como gostaria de pedir a reforma da sentença também para a concessão do FGTS, visto que seria uma teratologia a não concessão do FGTS. Obrigado, doutora Ellen. Desembargador Livramento, Vossa Excelência, a palavra. Desembargador presidente, mais colegas, o caso não é de conhecimento não tem duplo grau de jurisdição, e por isso não conhecia, é só a remessa necessária, como ela disse. Não há um recurso voluntário. Ok, vou programar o resultado. Remessa necessária não conhecida. Vamos prosseguir. Eu chamo o item 116. Apelação civil 023-6297, dígito 45.2021, em que são simultaneamente apelantes e apelados o Estado do Ceará e Paulo Nunes Queiroz da Silva, da relatoria da desembargadora Jureza. A doutora Olívia Farias está presente? A senhora dispensa a leitura do relatório? A senhora tem 15 minutos. Eu gostaria de cumprimentar os desembargadores e todos que estão aqui presentes. Eu poderia simplesmente começar o processo dizendo que aqui trato de um tema bastante contraditório, porque eu trabalho numa associação da Polícia Militar e o que a gente vê diante de tantas causas relativas à gratificação de representação de gabinete é a tentativa simplesmente de não pagar do Estado do Ceará.
Ocorre que, graças a Deus, a nossa ordem jurídica prevê leis e essas leis têm que ser obedecidas, né? O caso do senhor Paulo Nunes é realmente um pedido de incorporação de gratificação de gabinete, mas não só isso, né? Porque se os senhores observarem dentro do processo, o Estado começa dizendo que o senhor Paulo não tem direito à gratificação de representação de gabinete, porque não teria provado o tempo pedido pela lei. E aí, depois que é bastante lido pelo juiz, o juiz, muito sabiamente, visualiza que foi sim provado o tempo necessário, que seriam, no caso, os 5 anos ininterruptos e 10 intercalados. E ele teria direito, sim, a levar consigo a gratificação de representação de gabinete quando aposentado, que no caso do policial, quando for para a reserva ou para a reforma. Só que aí vem a outra discussão. Qual o valor que ele leva quando vai para a reserva? O caso aqui é bastante nítido, que a gente tem que aplicar o que tem que ser aplicado, no caso, o princípio do Tempus Regit Actum, né? Então, se o policial militar passa a vida toda trabalhando, entrou naquele regime, implementou os requisitos dentro daquele regime, então ele tem direito a levar a gratificação não no valor que o Estado quer, porque eles deixam o tempo passar e é publicada uma nova lei. Então, desde 2013, o Estado foi obrigado a pagar, sim, a gratificação de gabinete, muito embora a gente teve que entrar com mandado de segurança, no intuito de não só receber a gratificação, mas receber no valor correto, que seria 60% dos vencimentos do policial militar, porque o Estado entendeu que deveria pagar de acordo com a lei nova. E aí a gente entende que deve ser sim pago, mas no valor de 60% dos valores recebidos por ele, a gratificação com o soldo, no caso, os proventos, né? E com base não só na legalidade da lei, mas também com base no direito adquirido, com base no Tempus Regit Actum, e ele insiste em não pagar. Outro tema também bastante discutido nesse processo são os atrasados, né? O Estado diz que pagou, mas pagou a menor. E aí nós pedimos dentro do processo as diferenças que não foram pagas durante o tempo que o Estado diz ter pago, que é de 2013 a 2018, de acordo com o juiz, né, porque haveria uma alegativa de prescrição pelo Estado, muito embora nós entramos com mandado de segurança em 2015, em 2018 houve o trânsito em julgado e o juiz entendeu que é de direito do policial militar receber os atrasados, sim, e no valor devido e registrado em lei, né? A legislação que rege o policial militar aqui é a 10.722, de 92, se eu não me engano. E a legislação que o Estado pretende, ou que já está instalando aí na reserva do policial militar em aplicar a gratificação, essa é de 2011. Então, em 2011, o policial já estava na reserva há muito tempo, já tinha implementado os requisitos solicitados pela lei há muito tempo, antes mesmo de voltar a receber com a sua transferência para a reserva. Então, assim, diante de tantos fatos não registrados em lei, a defesa entende que deve sim pagar, até porque, embora não tenha juntado dentro dos autos, esse policial, nesse momento agora, ele está sofrendo de um câncer, e eu acredito que os senhores devam concordar comigo que deixar de receber o salário
não todo, mas receber incompleto, é até uma afronta ao policial que tanto trabalhou aqui pela nossa sociedade e tanto buscou pelos direitos dele. Um policial com 30 anos de polícia militar não é qualquer trabalhador, porque ele trabalha e é uma tarefa árdua. Então, e se ele exerceu o que determina a lei, tem que ser pago de acordo com o que a lei manda. E diante disso, a gente pede que a apelação do Estado seja indeferida, a apelação da defesa do senhor Paulo seja deferida e provida, né, no caso, e entramos também com as contrarrazões da apelação contra a apelação do Estado do Ceará, para discutir exatamente também essa questão de retroação, direito retroativo das diferenças salariais. E esperamos que seja também deferida as nossas contrarrazões. Obrigada. Obrigado, doutora Lívia. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Cumprimentar a advogada. É o seguinte, eu vou ler a emenda, que eu acho que é esclarecedora, e complemento algo mais. Tratam os autos de apelações cíveis interpostos em ação de cobrança, por meio da qual a parte autora pretende obter o pagamento das parcelas pretéritas à ação mandamental, na qual seu direito restou reconhecido em decisão transitada em julgado. Nos termos das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, a ação mandamental não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à sua impetração, razão pela qual faz imprescindível o ajuizamento de ação de cobrança para pleitear o pagamento das parcelas devidas referentes a tal período, o que foi feito e foi reconhecido. Com relação, já iniciando a complementação, aos valores que a nobre advogada defende que são incorretos, na minha visão, o valor é ilíquido, precisa ser liquidado nessa ação de cobrança. Por outro lado, o pagamento das parcelas posteriores à impetração será exigido em sede de execução do próprio mandado de segurança. Então, o que é posterior tem que ser em execução do mandado de segurança. E o que é anterior tem que ser ainda através da liquidação, porque não tem como, em recurso, se fixar esse valor. Doutora, eu posso fazer só um adendo? O presidente. Ela já está em julgamento, senhora. Senhora, depois, se for o caso, entra com o embargo de declaração. Dessa forma, estando o deciso recorrido em consonância com o título oriundo da ação mandamental, deve a sentença ser mantida, ficando a quantificação do crédito a ser oportunamente realizada na fase de liquidação. São precedentes do TJCE e de outros tribunais. Não está na emenda, mas foi tratada en passant sobre a questão da prescrição, que foi tratada no primeiro grau, e não houve recurso de como o juiz definiu a questão da prescrição. Então, eu estou entendendo que, em contrarrazões, não é cabível, porque a contrarrazões é para você impugnar o recurso, não para você, né, questionar a própria decisão. Então, eu não estou, estou considerando que houve a preclusão consumativa em relação a esse aspecto. Então, meu voto, presidente, demais julgadores, é pelo conhecimento, mas pelo desprovimento de ambas as apelações, com a manutenção da sentença, tal qual lançada e complementada pelos embargos de declaração em primeiro grau. Obrigado. Desembargadora doutora Elizabeth, como voto, Vossa Excelência? Acompanho o voto. Eu também acompanho, vou programar o Estado, recursos conhecidos e desprovidos. Eu chamo o item 123, apelação civil 301.11.41, dígito 17.2023, em que apelante Equipe Importação e Comércio Limitada e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza. A doutora Rafaela Martins da Silva está presente?
Doutora Rafaela, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então tem 15 minutos. Boa tarde. Saúdo a todos na presença do desembargador presidente, da nobre relatora, doutora Joriza. Bom, o nosso recurso, excelências, tem o condão de analisar a questão da legalidade da decisão imposta pelo DECOM. Se trata de uma multa aplicada à empresa Sequipe, por supostamente afrontar o artigo 18 do CDC. Não temos aqui a intenção de adentrar no mérito, né? Sabemos que o Poder Judiciário somente interfere nas decisões administrativas em caso de ilegalidade, que é o que a gente acredita que ocorreu aqui. O principal ponto aqui é a questão da falta de razoabilidade na aplicação da multa. A pena base, ela sequer tem uma fundamentação, além da questão do porte da empresa. Então, foi aplicada uma multa aqui no valor de 28 mil FICE, que atualmente faz o valor de quase 160 mil reais para cada fornecedor. No caso, foi essa equipe e a fabricante do veículo, quando, na realidade, o próprio bem envolvido na questão gira em torno de um valor de 135 mil. Então, entendemos completamente desarrazoado, desproporcional a multa aplicada, que enseja o entendimento sobre a ilegalidade, e aqui se busca a anulabilidade da multa ou, subsidiariamente, a redução a patamares mínimos. Eis os pontos, excelência. Obrigado, doutora Rafaela. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. Como a emenda está muito singela, eu vou explicitar aqui alguns pontos, né? A decisão administrativa mencionou explicitamente que as provas produzidas, no caso, ordem de serviço, documentação de recebimento do veículo, não apresentaram evidências aptas a desconstituir a argumentação da parte autora. A multa em 28 mil FIIs já foi reduzida administrativamente, após a apreciação do recurso administrativo, e, a meu ver, mostra-se razoável, visto que o produto que deu ensejo ao processo administrativo cuida-se de um caminhão adquirido no valor de 135 mil no ano de 2019, tendo apresentado diversos vícios em seu funcionamento, ocasionado em 8 tentativas de reparo sem sucesso e mais 60 dias sem funcionamento, gerando prejuízos financeiros à consumidor. Então, verificada a legalidade no trâmite do processo administrativo, a razoabilidade da multa aplicada, inexistindo nulidade no feito, impossível adentrar no mérito. Então, eu estou votando pela manutenção da sentença. E depois da redução, a multa ficou em quanto? Não, ficou nesse patamar. 28 mil já é, o FIIs já é com a redução. Com a redução. Ok, como vota a doutora Elizabeth? Acompanha a relatora. Eu também acompanho, vou programar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 137, apelação civil 012-5528, de 72.2018. Apelante José Evandro de Melo Júnior e apelado do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Antônio de Pado Marinho Monte, está presente? Sim, exato. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa. O senhor tem 15 minutos. Pois não. Boa tarde a todos. Trata-se de um embargo à execução fiscal, em que, estranhamente, o juiz de primeiro grau concluiu que o executado José Evandro de Melo Júnior seria polo passivo da execução, né? Ou, portanto, seria contribuinte dessa taxa inconstitucional, diga-se de passagem, destinada à Defensoria Pública. Mas, por outro lado, esse mesmo juízo de piso entendeu que mesmo ele possa ser cobrado por uma execução fiscal, ele não pode se defender. É um negócio assim muito curioso. O contribuinte ele pode ser cobrado numa execução fiscal, mas ele não pode se defender naquela execução fiscal. As razões de decidir apontaram que um ofício de despacho da Corregedoria Geral de Justiça do ano de 2015, o ofício número 5591/2015, disse ao Sindicato dos Notários, Registradores e Distribuidores, a NOREG, né, que o ônus para a cobrança dessas taxas, para a FAAP, né, para o Ministério, para a Defensoria Pública, desculpe,
recairia sobre os usuários dos serviços cartorários. Então, o usuário do serviço cartorário é o contribuinte da taxa. E por que nem ele que está sendo executado? Porque quem está sendo executado é o Zé Evandro. Agora, não tem sentido uma pessoa ser executada e, quando se defende via embargos, não é considerado parte legítima. Ora, se ele não é considerado parte legítima para ser executado, para interpor embargos, ele não é parte legítima para ser executado. Ele não pode ser parte legítima só para pegar o ônus e ficar sem poder se defender desse ônus, ou seja, parte legítima para ser cobrado, mas parte ilegítima para se defender. Esse raciocínio fere o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, obviamente, que trata dos embargos declaratórios, fere o artigo 5º, inciso LV, L e V, que trata do contraditório e da ampla defesa, que ninguém será privado de sua liberdade nem que seus bens sejam devido processo legal, de que a todos, no âmbito do processo administrativo ou do processo judicial, será assegurado o contraditório e ampla defesa, além da taxa ser manifestamente inconstitucional. Taxas desta natureza já foram impugnadas lá no Tribunal de Justiça do Pará, com recurso julgado procedente, né, com apelação julgada procedente, tema 1299, em que se reconheceu, né, em que se está discutindo, né, se reconheceu a repercussão geral, se está discutindo a constitucionalidade ou não desse tipo de taxa, porque, afinal de contas, o fato gerador, as hipóteses de incidência das taxas estão previstas no artigo 145, inciso 2, e não há suporte fático jurídico para a Defensoria Pública cobrar taxa de cartório. Não é prestado nenhum exercício de poder de polícia ao cartório por parte da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública não presta nenhum serviço público específico e divisível para cartório nenhum. Então, não há fato gerador dessa taxa, essa taxa se configura uma autêntica usurpação do que seria o ISS, tomando de empréstimo a base de cálculo do ISS, o contribuinte do ISS, o fato gerador do ISS, e até a alíquota, que é de 5% do mal emprestado, que é do ISS. Ademais, por fim, a taxa também é inconstitucional, porque violou a iniciativa que seria do judiciário e não do governador, para estar tratando de direito financeiro, de orçamento, né, de orçamento público do judiciário. Enfim, por essas razões, se entende que a sentença de primeiro grau deva ser reformada, porque é uma incongruência, no mínimo uma incongruência muito grande, por eu ser executado, mas não poder me defender nessa execução. Eu sou parte legítima para sofrer uma execução, mas não sou parte legítima para me defender nela. Afora as razões de fundo que nós colocamos no sentido de que a taxa é ofensiva ao texto constitucional. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Antônio. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu vou ler aqui a emenda, eu creio que seja suficiente, senão eu as complemento. Emenda constitucional, tributário, embargos à execução fiscal, repasse da taxa sobre atividades notariais e de registro, arrecadação destinada ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, Lei Estadual número 15.490 de 2013, legitimidade do embargante para questionar a legalidade da cobrança, reconhecida, julgamento de mérito em instância ad quem, possibilidade, teoria da causa madura, apelação conhecida e parcialmente provida, sentença reformada. E eu queria ler aqui o restante da emenda para deixar mais claro. O número 1, o fato de o embargante não ser contribuinte direto da FADEP não o torna parte ilegítima para questionar a legalidade da cobrança, considerando que este, na posição de tabelionato, assume o papel de responsável tributário, tendo o dever de repassar todos os valores arrecadados pelo órgão delegado. A taxa FADEP é cobrada em razão do exercício do poder de polícia efetuado pelo Poder Judiciário em relação às atividades notariais e de registro, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal e artigo 37 e 38 da Lei 8.935, de 94. 4. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, regulado pela Lei Complementar 159 de 2013, incide sob a receita bruta mensal de todos os serviços prestados pelo cartório, na forma do artigo 21 da lei mencionada, enquanto que a taxa da FADEP
tem sua incidência apenas nos emolumentos e custas extrajudiciais, não havendo identidade entre as respectivas bases de cálculo. 4. Em se tratando de matéria tributária de serviços públicos submetidos à competência do ente estadual, a iniciativa de lei é do chefe do Executivo Estadual, conforme dispõe o artigo 145.2 da Constituição Federal e artigo 191, 1 e 2 da Constituição Estadual, não cabendo falar, pois, em inconstitucionalidade da Lei 15.490, 2013, por vício de iniciativa. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada para rejeitar a preliminar de legitimidade ativa e, avançando no mérito, julgar improcedentes os embargos à execução. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Como vota, desembargadora Livramento? Desembargadora Jureza? Também com o relator. Programa do Estado, recurso conhecido e parcialmente provido. Vamos para os julgamentos com quórum ampliado. Eu chamo o item 162, e a apelação civil 020-0993, de 56.2022, em que apelante município de Hidrolândia e apelados Ana Cláudia Rodrigues Pinto e outros, da minha relatoria, na sessão de julgamento realizada no dia 12/8, proferi voto, no sentido de conhecer do recurso para negar de provimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vista, divergiu da relatoria, apresentando voto no sentido de dar provimento ao recurso. A desembargadora Maria do Livramento acompanhou a relatoria. Diante da divergência apresentada e do resultado não unânime, tornou-se necessário a ampliação do quórum no sentido do 942 do CPC. E eu indago como vota a desembargadora Jureza. Presidente, acompanho o relator. E como vota a doutora Elizabeth. Acompanho o relator. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria. Assim. O item 156 é a apelação sequência de 306420, dígito 36.2019, e que são partes. Lidoral Ferreira da Silva e município de Iguatu, da relatoria da desembargadora Livramento, que votou no sentido de conhecer e prover o recurso. A desembargadora Jureza pediu vista, adiando o julgamento. E processos adiados do PJE, o item 30, o agravo de instrumento 300-2282, dígito 78.2024, e que são partes do Estado do Ceará, e João Bosco Baltazar de Lima, da relatoria da desembargadora Jureza. O 104, é o processo 32606, dígito 68.2024, e que são partes do Estado do Ceará e Cleto Gomes, advogados associados, da relatoria da desembargadora Jureza. O 107, processo 300-2259, dígito 35.2024, em que são partes Amaral e Cleto Gomes, advogados associados. E o 139, processo 300-2691, dígito 69.2023, e que são partes do município do Crato e Benedita Oliveira Rodrigues, da relatoria do desembargador Luciano. O 141, apelação civil 001-7256, dígito 16.2018, em que são partes do Departamento Estadual de Trânsito e Antônio Carlos Alves Pires, da relatoria do desembargador Luciano. Retirados de pauta do PJE, o item 9, do agravo de instrumento 300-0660, dígito 61.2024, em que são partes do município de Pacuti e a PGJ, da minha relatoria. E o 161, apelação civil 300-1113, dígito 95.2023, em que são partes do município de Santa Quitéria e Terezinha Torres Ribeiro Farias, da relatoria do desembargador Luciano. Retirado de pauta do SAGE, o item 45, da relatoria da desembargadora Jureza, que é a apelação civil 017-2396, dígito 55.2011, em que são partes como apelante do Estado do Ceará e como apelado José Edson Correia e outros.
esse retirado de pauta. E agora indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano. Confirmo, presidente. Desembargador Livramento. Confirmo, Desembargador Juriza. Confirmo, presidente. Doutora Elizabeth. Eu também confirmo, todos os demais processos estão julgados e o resultado será divulgado após o encerramento da sessão. Algo mais a tratar? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.